Oi, gente! Eu sou a Tati Miller, eu sou atriz e eu também sou arte educadora no projeto Arte nas Escolas, que é esse canal que vocês estão agora. Então aproveitem, se inscrevam no canal, curtam os vídeos. É um canal de artes, então além de teatro, vocês têm música, tem várias outras formas de artes, muitas aulas também nesses vídeos. Curtam, acompanhem o trabalho da galera, tá? Hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o teatro, sobre a história do teatro. Então o teatro é também um espaço físico onde a gente vai assistir aos espetáculos, às obras. E o teatro também é uma forma de comunicação. Para a gente entender isso, a gente volta no tempo, a gente volta muito no tempo. A gente volta lá para a pré-história e lá a gente entende que não existia essa forma de comunicação verbal igual a gente tem hoje. Então tinha que ser encontrada uma maneira de se comunicar, uma maneira para mostrar como as coisas davam certo. Ou tinha essa necessidade de mostrar como eles faziam as coisas, deixar como registrado. Então existia a pintura rupestre, que é esses desenhos nas cavernas que a gente conhece hoje em dia. Que é o caçador, vai lá, pega o animal, leva pra casa, come. Então a gente aí já tem uma história contada, a gente já consegue entender um pouquinho da história, o que aconteciam, como eles se alimentavam, como eles caçavam, né? Aí já começa a surgir a arte, né? Com o desenho, a pintura, essas artes plásticas, e aí também surge a comunicação. E o teatro, a arte como um todo anda muito junto com a comunicação, com a história, porque a arte conta uma história também, a arte comunica. Então a gente chega no teatro. No século VI antes de Cristo, aproximadamente, existiam muitos cultos aos deuses, e principalmente ao deus Dionísio, que é o deus da abundância, o deus do vinho, o deus do teatro. Então em um desses cultos tinha um cara que chamava Téspis. O Téspis colocou uma máscara e falou que ele era Dionísio. Então aí começou a surgir o primeiro personagem, a primeira ideia de personagem. Claro que naquela época eles não entendiam, você está fazendo um personagem. Foi tudo construído ao longo dos anos. Por que ele colocou a máscara? Porque eles estavam em uma festa, muita gente, então ele queria ser visto. Então quando ele coloca essa máscara e fala que ele é Dionísio, ele começa a representar. Então, na Grécia, a gente tem esse uso muito comum das máscaras. Por quê? O teatro grego é um teatro muito grande. As pessoas vinham de todas as partes para assistir os espetáculos, que duravam um dia inteiro, assim. Ele era iluminado praticamente com a luz do sol, luz da manhã, tarde, e anoitecendo, e terminava o espetáculo. Então, os teatros também eram pensados antes de ser construídos para ter essa luz, aproveitada essa luz do dia, e também tinham que ter uma acústica muito boa, porque eram muitas pessoas que iam assistir nas arquibancadas. E além da acústica muito boa, eles tinham que ser vistos, muito bem vistos. Todos tinham que ser contemplados, né? Com a acústica e com a visão. Então eles usavam as máscaras, muito grandes, muito expressivas. Os gestos eram também muito expressivos, tinha muito coro, então era tudo muito grande, o palco era muito grande, a plateia era muito grande. Aproveitando esse gancho, eu vou pegar esse palco pra gente conhecer um pouco dos palcos históricos, digamos assim. Esse primeiro palco é o Teatro de Arena, que é aí o teatro grego. Nessa época também surgem grandes autores, como Sófocles, que transcrevem os mitos que a gente conhece até hoje, as tragédias gregas. Depois a gente tem o teatro elisabetano. É quase impossível falar de teatro elisabetano sem lembrar de William Shakespeare, que é considerado por muitos assim o maior autor, né, da história. O teatro elisabetano era também esse palco, tinha uma espécie de corredor assim que saltava e as pessoas ficavam em volta. Dentro desse palco tinha uma espécie de camarotes, que era onde ficavam os políticos, onde ficava o pessoal da corte, assim, que eles iam lá para assistir. Não era o melhor lugar de assistir um espetáculo, imagina, dentro do palco, mas era o melhor lugar de ser visto. Então o teatro também tinha esse lugar que você ia, as pessoas se arrumavam muito bem para ir ao teatro, porque elas, além de assistir, elas eram vistas. E agora a gente tem o mais conhecido por nós aqui no Brasil, que é o teatro italiano, esse palco italiano. O palco italiano que vocês estão vendo, essa espécie de caixa, né, tem 3 paredes, e a da frente não existe, que seria a nossa 4ª parede, que é de onde o público assiste ao espetáculo. A gente tem também
no nosso teatro italiano, os camarotes, né, que ficam em cima da plateia, que também é ali o melhor ponto. Às vezes é bom assistir o espetáculo dali, mas é ainda melhor de ser visto. Então o povo ficava embaixo e o pessoal mais rico, né, com mais dote, com mais dinheiro ou político, ficava em cima para ser visto. Então esses foram os nossos palcos e foi um pouquinho da nossa história do teatro. É importante que se digam que não é porque eu falo uma coisa que isso é realmente totalmente verdade. A história, ela tem muitas facetas. A gente perdeu muito assim ao longo desses milhares de anos, então a gente não tem a história concreta, completa, porque não é como os dias de hoje, que tudo pode ser documentado, tudo é filmado, tudo é gravado. Então muita coisa a gente se perdeu. Espero que vocês tenham curtido. No próximo vídeo eu vou falar um pouco da história do teatro aqui no Brasil, como ele surgiu, como ele se mantém até hoje. Tá legal, gente? Beijos!